você precisa crer, primeiro, que Jesus está aqui, nesse ambiente, nesta casa de oração. O Senhor se faz presente em nosso meio. Nós estamos vendo muitas coisas que Deus está fazendo. Esses dias, no culto da nossa sede internacional, as irmãs estavam ali de jejum e oração durante o dia, e no final do dia uma irmã passou mal, e aquela irmã mostra esta família, onde nós vemos aqui o nome de Marta e também de Maria, a sua irmã. Nesta passagem não menciona, mas esta família também tinha mais um irmão chamado Lázaro. E segundo a história nos mostra que esta foi a primeira vez que houve um encontro então de Jesus com esta família. Os historiadores não contam como que eles se conheceram, mas se entende, segundo a Bíblia Sagrada, que foi feito um convite para Jesus estar em sua casa. E a Bíblia, ela relata então como foi um ponto desta visita, quando Jesus está dentro desta casa. A Bíblia, ela nos mostra duas irmãs totalmente com a sua posição diferente uma da outra, a forma de agir totalmente oposta uma da outra, uma preocupada com os afazeres da casa e a outra sem fazer nada, segundo a sua própria irmã. Uma trabalhava e a outra estava parada. Uma lavava o prato e a outra estava parada. Uma estava arrumando a mesa e a outra preguiçosa, sem fazer nada. Uma estava lá limpando, quem sabe varrendo a casa, e a outra estava lá sem fazer nada. Essa era a visão humana que se tinha do cenário, do que estava acontecendo naquela casa, naquele ambiente. Para as pessoas que ali estavam, quem sabe não só Marta se incomodou com aquela situação, mas quem sabe as outras pessoas que ali estavam também se incomodaram com aquela situação. Por que só Marta está trabalhando e a irmã dela não está ajudando a fazer nada? A gente sabe que para receber uma visita, todo mundo trabalha na casa, não é verdade? Quando vai alguém na nossa casa, alguém nos avisa: ó, estou indo aí na sua casa, você vai ajudar a sua esposa com alguma coisa, né? Vai tirar um sapato do meio da sala, vai tirar uma toalha lá que está fora do lugar. Cada um faz uma coisinha, vamos arrumar, faz aquilo. Já vou fazendo um café aqui, deixa que eu vou na padaria comprar pão. Todo mundo se envolve, não é verdade? Eu entendo que quando Marta começou a trabalhar daquela forma, as pessoas que estavam na casa pensavam: por que Maria não está se envolvendo? Por que Maria não está trabalhando junto com a sua irmã? E agora Jesus, ele entra dentro da casa. Eu imagino que quando Jesus entrou na casa, ofereceram um lugar para Jesus sentar e esperar, quem sabe, a comida que estava sendo feita no momento. E Jesus, sem perca de tempo, Jesus, ele veio com uma missão na terra, e Jesus agora, ele senta e começa a falar as palavras de Deus, começa a falar da Bíblia, começa a falar da vontade de Deus para as pessoas que estavam na sua volta. Ou seja, começa agora naquele momento a acontecer um culto doméstico dentro da casa de Marta. Até então seria, quem sabe, um almoço, mas agora o almoço se transforma num culto doméstico. Jesus começa então a pregar no culto doméstico. E a Bíblia diz que Maria, ela se aproxima de Jesus e ela fica ouvindo as palavras de Jesus. Eu fico imaginando Jesus falando e Maria se aproximando, quem sabe um pouco acanhada, um pouco com vergonha, porque não conhecia Jesus. Jesus falando e ela se aproximando devagarinho. A sua irmã trabalhando, quem sabe ela roendo a unha, vendo a sua irmã trabalhar, e Jesus falando, ela se aproximava um pouquinho mais. E a vontade de Maria era ficar perto de Jesus. A vontade de Maria era estar próxima de Jesus, sem ela saber o que estava acontecendo. Maria não entendia nada do mundo espiritual. Maria não sabia da vontade de Deus para a sua vida. Mas a Bíblia nos leva a entender que Maria se aproxima de Jesus, e não só se aproxima, ela agora se curva diante do Senhor. E segundo os historiadores falam que Maria ficou sentada do lado de Jesus. Enquanto Jesus falava, ela ficava sentada ao seu lado, ouvindo as mensagens do Mestre. Quando Maria
Maria teve essa experiência de chegar perto de Jesus, certamente Maria sentiu algo que Marta não sentiu. Certamente Maria teve uma experiência que Marta não teve. Qual a experiência, pastor Adriano? A experiência de estar perto de Jesus. A experiência de ouvir as palavras de Jesus. Aleluia. Eu fico entendendo, meus irmãos, que enquanto Jesus estava ensinando, Marta não estava prestando atenção no ensinamento que Jesus estava dando. Maria agora se aproxima e começa a ouvir a mensagem do Mestre, e começa, quem sabe, a sua alma já começa ali a sentir algo de Deus, seu espírito começa a sentir algo de Deus. Ninguém sabe o que está acontecendo dentro de Maria, ninguém sabe a transformação que está acontecendo dentro dela, porque o olho humano não consegue ver isso. Mas a Bíblia diz que a sua irmã, ela começa a se incomodar de ver a Maria parada. Ela começa então, imagino eu, de Jesus para ouvir Jesus. Ela se aproxima de Jesus para questionar Jesus. E quando ela se aproxima de Jesus, é: Senhor, o Senhor está vendo que desde que o Senhor chegou, eu estou trabalhando aí de um lado para o outro? O Senhor está vendo que eu estou organizando tudo aqui e a minha irmã está aí sem fazer nada? O Senhor conseguiu ver isso? O Senhor está vendo que eu estou com todo o trabalho da casa e ela não está fazendo nada? O Senhor viu que todas as tarefas ficou só pesado, ficou tudo para mim fazer e ela não está fazendo nada? Senhor, por favor, peça para minha irmã fazer alguma coisa. Peça para ela sair daí e vir me ajudar. Humanamente falando, Maria estava sendo envergonhada diante de toda a casa. As moças que limpam aqui, quem limpa a casa, levante a mão. Espero que todas as moças levantem a mão. Nem que não limpam, levanta a mão. A partir de hoje vai começar a limpar a casa da tua mãe. Você imagina que vergonha. Você está lá na sua casa, de boa, está os irmãos da tua casa lá, e a tua irmã chega lá para ti e fala uma coisa dessa na frente de todo mundo. Ô mano, tu não me ajuda? Você que o pastor lá, pastor, fala para ela me ajudar, para ela fazer alguma coisa. Imagina que vergonha que você ia sentir. Certamente Maria também passou por isso. Certamente Maria também sentiu este sentimento humano que estava sendo envergonhada. Mas ninguém sabia o que Maria estava sentindo perto de Jesus. Ninguém sabia o que estava acontecendo dentro de Maria, a transformação na vida dela. Ninguém estava vendo. Ninguém conseguia compreender. E preste atenção numa coisa: eu não estou aqui para repreender a atitude de Marta. Até porque entendo, se fosse eu e se fosse você, a gente com certeza iria agir como Marta. Imagina se você recebe uma ligação agora dizendo: ó, daqui 20 minutos Jesus vai aparecer lá na tua casa em forma de homem. Você ia correr? Você ia fazer de tudo para receber ele da melhor forma? Imagina, nós não estamos falando de um ser, de um anjo que viria à tua casa, estamos falando de um homem. Foi isso que elas receberam, a notícia que Jesus, o homem Jesus, iria na sua casa. Estavam recebendo Jesus da melhor forma, da melhor maneira. E eu entendo que a parte de Marta era importante também. Alguém precisava fazer as coisas da casa. Alguém precisava organizar o ambiente. Não era algo descartável, mas era algo de extrema importância. E agora eu gostaria, irmãos, que você prestasse atenção em algo. Jesus, ele não havia criticado Marta. Jesus tinha repreendido Marta, sim ou não? Jesus repreendeu Marta quando ele viu Marta trabalhando. Jesus não falou nada para Marta. Jesus não repreendeu ela. Jesus falou assim: Marta, para um pouquinho e senta aqui com a tua irmã. Jesus fez isso? Não. Jesus só repreendeu Marta quando Marta quis falar mal da sua irmã. Vou voltar atrás para você entender. Jesus só repreendeu Marta quando Marta quis falar mal da sua irmã. Glória a Deus. Aí o que acontece? Quando o crente, tem crente, irmãos, que nós entendemos ali que Maria, ela achou o centro da vontade de Deus.
Maria achou, segundo algumas versões, a melhor parte. Ela achou a vontade de Deus para a sua vida, de estar prostrada aos pés de Jesus. E tem gente que não acha a vontade de Deus, está fora do projeto ideal de Deus, está fora da vontade de Deus e critica aquele que está dentro do projeto de Deus. Ele se incomoda com aquele que está dentro do projeto de Deus. Ele começa a ver com seus olhos humanos e jamais ele vai entender uma pessoa que está na vontade de Deus e a outra que não está. Ele não consegue compreender o porquê que aquele homem age daquela maneira, o porquê que ele age desta forma. Eu me lembro que uma vez nós fomos para um retiro. Eu era jovem, tinha acho que 19 anos na época, 18, 19 anos. Nós fomos para um retiro, eu e um outro irmão. Na época ele era diácono, hoje ele é pastor da nossa igreja também, pastor Mauro. E nós dois jovens na época, vamos se trancar num sítio, vamos orar. E se trancamos num sítio, que a nossa igreja tem lá na Mariana Pimentel. Se trancamos lá no sítio, só que na época eu tinha 60 quilos. Imagina com essa altura, irmão Mantuíra, e com 60 quilos. Hoje eu tenho aproximadamente 80. Era 20 quilos a menos. Eu era virado em orelha, né? Pescoço, orelha. Eu me lembro que quando batia o vento nas minhas calças, eu ficava com vergonha, porque daí apareciam os cambitinhos bem fininhos. Então eu procurava sempre estar me escondendo do vento, não queria que ninguém visse, que era tão seco daquela forma. E nós fomos para o retiro. Chegamos no retiro, ficamos lá. E ficamos um dia, 2 dias, 3 dias. Fechamos 7 dias de jejum e oração só com água. 7 dias, 2 jovens buscando a Deus, vendo visões, Deus falando com a gente de uma forma extraordinária. E quando eu saí daquele retiro, irmãos, eu me lembro que eu voltei para casa dos meus pais. E quando eu voltei para casa do meu pai me olhou e disse assim: meu filho, tu vai te matar desse jeito. Para que fazer isso? Não precisa tanto assim. Tu vai te matar. Quem está fora não consegue entender o que está sentindo aquele que está dentro. Quem está com a visão de fora jamais vai entender aquele que se aproximou de Jesus e teve a experiência de ficar perto de Jesus. Aí eles falam para você: por que é assim? Por que tu se veste assim? Por que vocês agem desta maneira? Eles jamais vão conseguir entender o que você sente de estar perto de Jesus, de sentir Jesus, de ouvir as palavras dele, dar crédito às palavras dele. Aleluia. Aí quando a sua irmã começa a tentar tirar ela da presença de Jesus, Jesus fala assim para Jesus, repreende ela. Jesus fala para Marta: Marta, olha, tu está inquieta desde que eu cheguei aqui, tu não parou, mas a tua irmã, ela escolheu uma boa parte, e essa boa parte não lhe será tirada. O que Jesus está falando? Que quem chega perto de mim, quem se aproxima de mim, quem quer ouvir as minhas palavras, isso jamais ninguém vai tirar ele daqui, vai ficar aqui. Diga para quem está ao teu lado: para tudo e fica aos pés dele. Para tudo e fica aos pés dele. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Só que a tendência do homem é correr. A nossa tendência é querer fazer as coisas. E por isso que muitas vezes dão errado. Porque a gente não espera a ação de Deus. Não espera, não tem aquela paciência de ficar prostrado diante de Deus. Eu me lembro, irmãos, que uma vez o pastor chegou assim para mim, pastor Humberto, e me deu uma tarefa. Ele disse assim: pastor Adriano, eu preciso que até tal dia tu me entregue tal projeto. Começou a passar os dias, montamos uma equipe para executar aquele projeto e não conseguimos executar o projeto. E faltando já alguns dias para entregar o projeto, eu lembro que nós estávamos tudo dentro do estúdio ali da sede, tentando montar aquele projeto, e nada dava certo, tudo dava errado. E a equipe era grande, a equipe era capacitada, pessoas boas que entendiam o assunto, só que não estávamos conseguindo executar o projeto. E aquilo me deu uma preocupação tão grande que eu saí do estúdio e fui para o pátio da igreja. E eu comecei a caminhar no pátio da igreja da nossa sede,
e olhando para o céu, e eu comecei a falar assim: meu Deus, o que o pastor vai pensar? Deus, eu não consegui entregar o trabalho. O que ele vai dizer? Ele vai nos xingar. Ele vai ficar, não vai ficar feliz, não. A gente não conseguiu executar o trabalho. Como que eu vou me apresentar para ele agora dizer: pastor, a gente não conseguiu executar o trabalho? E enquanto eu estava preocupado com o nosso pastor, Deus falou comigo naquele momento no pátio da igreja. Deus me fez uma pergunta, pastor Cláudio. Deus me perguntou assim: tu está trabalhando para ele ou tu está trabalhando para mim? Tu está fazendo para ele ou tu está fazendo para mim? Quando Deus falou aquilo para mim, irmão Valdir, eu comecei a chorar no pátio da igreja. Comecei a dizer: Deus, me perdoa, porque o Senhor que me chamou para mim trabalhar para o Senhor, para mim fazer alguma coisa para o Senhor, e o que eu estou fazendo eu quero fazer para o Senhor. O que eu estou fazendo eu apresento para o Senhor, que seja feito para o Senhor na rua, irmãos, orando isso. E quando eu comecei a orar e derramar minhas lágrimas na rua, alguém saiu na rua e disse: pastor Adriano, conseguimos. Está entendendo o mistério? Aqueles que se aproximam de Deus, Deus vai pelejar por ti, pastor. Deus vai fazer o que tu precisa ver. E é por isso que Jesus falou: Marta, eu não vou tirar ela daqui, porque ela aprendeu o que ninguém, todos que estão nessa casa aqui, ninguém aprendeu. Está todo mundo na casa de um lado para o outro, mas ela escolheu ficar aqui. A casa está cheia, mas quem é que está perto de Jesus? Aí a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus repreende ela entende, pastor dela conseguiu entender. A Bíblia nos mostra que ela não entendeu a repreensão de Jesus. A Bíblia nos deixa claro isso, que a Marta não conseguiu entender isso. A Bíblia nos fala que outro encontro que eles tiveram, lá em João capítulo 11, nos mostra que o seu irmão passou mal. Eu falei para vocês que a Marta, Maria, tinha um irmão chamado Lázaro, passou mal, ficou doente. E a Bíblia diz que quando ele ficou doente, elas mandaram então chamar Jesus. Pensa para Jesus vir aqui na nossa cidadezinha e orar pelo nosso humano para ele ficar bom. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele não vai no momento que chamaram ele. Jesus não foi no exato momento que chamaram. E resumindo a história, Lázaro morre, o menino morreu, e no coração daquelas duas havia uma indagação. Que indagação era essa? Se Jesus estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Ele morreu porque Jesus não estava aqui. Aí a Bíblia diz que Jesus agora toma a decisão: vamos lá em Betânia e vamos ver a família. Chegaram em Betânia, Lázaro estava morto há 4 dias. E quando Jesus chega na cidade, Marta fica sabendo que Jesus chegou na cidade, e Marta vai ao encontro de Jesus. E quando ela chega diante de Jesus, fique em pé, irmão Valdir, por favor. Quando ela chega diante de Jesus, vamos dizer que o irmão Valdir é Jesus. Ela chega diante de Jesus e diz assim: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz agora que Jesus, ele começa a dialogar com ela, dizendo para ela: olha, Marta, eu sou a ressurreição, sou a vida. Jesus estava querendo explicar para ela que aquele problema ia ser resolvido. Mas a Marta não conseguiu entender, não conseguiu entender o que Jesus estava falando. Ela disse: Senhor, eu sei que tu és a ressurreição, que no último dia. E ela não entende nada do que está para acontecer, e Jesus não consegue também explicar para ela. Mas a Bíblia diz que alguém fala para Maria: Jesus está na cidade. E a Maria vai agora falar com Jesus. E a Bíblia menciona que Maria, ela fala as mesmas palavras que a Marta falou. A Bíblia menciona que o que Maria fala é a mesma coisa que Marta falou. Marta disse para Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria vai agora se encontrar com Jesus e ela vai falar a mesma coisa, as mesmas palavras, a mesma frase.
Maria chega diante de Jesus, a primeira coisa que Maria faz, antes de falar, ela primeiro dobra o seu joelho. Antes de falar com Jesus. Porque na primeira visita da casa, ela aprendeu, Jesus falou, olha, a tua irmã, ela escolheu uma boa parte, essa boa parte não será tirada. O crente que aprendeu a se aproximar de Deus, o crente que aprendeu a estar na presença de Deus, o crente que aprendeu a estar orando, buscando a vontade de Deus, nada pode tirar ele da presença de Deus. Quando fala para o crente dizendo para ele, olha, o diabo pode vir com o inferno contra ele, levantar contra ele, a primeira coisa que o crente que conhece Deus, antes de falar para qualquer um da sua luta, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai dobrar o joelho. Essa é a reação de um crente que está próximo de Deus. Essa é a reação de um crente que conhece Deus, que sabe que vai resolver o problema. Mas quem não conhece, quer questionar. Quem não conhece, quer resolver as coisas da sua forma, assim como Marta tentou resolver, dialogando. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sim, Marta, eu sei. Mas eu vou dizer uma coisa, eu sou a ressurreição. Se Marta estivesse perto de Jesus e conhecesse Jesus, ela dizia, eu creio, Senhor, então hoje o meu irmão vai ressuscitar. Mas ela não tinha essa visão. Ela não conseguia ver isso. Mas quando Maria se curvou, se dobrou diante de Jesus, com o joelho dobrado, a mesma frase, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu pergunto para vocês, Jesus dialogou com Maria, sim ou não? Não. Jesus não falou nada com Maria. Por que Jesus não explicou para Maria da mesma forma que ele explicou para Marta? Por que Jesus não falou para Maria, Maria, eu sou a ressurreição? Jesus não fala nada para Maria. O que Jesus faz, Pastor Adriano? Quando Jesus vê Maria de joelho dobrado, falando a mesma coisa que a sua irmã falou, mas de joelho dobrado, a Bíblia diz que Jesus começa a chorar. Jesus começou a chorar. E alguém pode dizer assim, Pastor Adriano, ele começou a chorar porque ele ficou com compaixão, ele era amigo da família, ele conhecia a família. Pois eu não entendo dessa forma, irmãos. Porque, penso eu, Jesus amava todos da mesma forma. Ele veio para salvar o mundo todo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E a Bíblia fala que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então eu não consigo entender que Jesus amava mais aquela família. Por que Jesus começou a chorar? Entendo eu que Jesus mexe, os seus sentimentos agora são trabalhados com aquela atitude de Maria. Porque imagino Jesus olhando para Maria e pensando da seguinte forma, essa mulher aprendeu o caminho. Essa mulher aqui vai ter muitas vitórias porque ela aprendeu que é dessa forma que move a mão de Deus. Eu fico imaginando que quando ela se curvou diante de Jesus e Jesus ouvindo ela começou a chorar, eu imagino Deus no céu gritando para Jesus, pode ressuscitar! Pode ressuscitar ele, pode mandar ele levantar do túmulo, aleluia. E Jesus não fala nenhuma palavra. Jesus só diz assim, aonde está o corpo? Onde é que está? Onde é que está? Me mostra onde é que está o corpo. Ele podia ressuscitar Lázaro. Chegou na frente do sepulcro e ele começou a gritar, Lázaro. E a irmã ainda, a Marta vem, Senhor, mas já faz 4 dias. Está cheirando mal, Senhor. Já cheira mal, irmãos. Quem já viu um morto, ou quem já ficou perto do morto, algumas horas sabe que cheira mal. É pior que um bicho. É pior que um cachorro morto. O cheiro é forte. Eu já perdi algumas pessoas da minha família e tem aquela parte que você entra lá no necrotério para reconhecimento. E uma vez eu entrei lá e tinha muita gente morta, tinha gente empilhada no chão, porque não havia mais ligado. E o cheiro insuportável, cheiro horrível. E a Marta disse, Senhor, já cheira mal. Ou seja, está insuportável, faz 4 dias que ele está aí morto. Pois Jesus não dá ouvidos a Marta. Jesus começa a gritar na frente do sepulcro, Lázaro!
estava chamando Lázaro, Maria continuava prostrada aos pés de Jesus. Pega essa chave aí, jovem. O que movimenta a mão de Deus é você estar prostrado, de joelho. Isso movimenta a mão de Deus. Isso faz com que Deus trabalhe em favor daqueles que estão orando, estão esperando em Deus através da oração. Quando nós fizemos esse jejum de 7 dias, eu saí do jejum e eu senti uma coisa, foi a primeira vez que eu tinha feito aquilo, eu sentia algo extraordinário, que eu caminhava na rua e eu não sentia o chão. E a sensação que eu tinha, de jovem de 18, 19 anos, a sensação que eu tinha era que se Deus respirasse no céu, eu sentia na terra. Essa era a sensação que eu tinha. E eu caminhando na rua, chegou uma necessidade, obrigado. Chegou uma necessidade. Uma mãe desesperada e disse assim para mim: o meu filho está no hospital e os médicos desenganaram ele e está morrendo, está entubado, vai morrer. E eu disse para aquela mãe: mãe, eu vou entrar no quarto agora e vou dobrar o meu joelho. E eu só vou levantar do joelho quando esse menino der alta. Quando esse menino sair do hospital. Irmãos, fé de um jovem enlouquecido por Deus. Saindo de 7 dias de jejum, eu entrei convicto, eu imaginei eu passando semanas de joelho, meu joelho sangrando. E eu entrei e dobrei meu joelho e disse: Deus, eu só saio daqui quando aquele menino der alta daquele hospital. E comecei a orar. 3 horas da tarde comecei a orar. 7 horas da noite bateram na porta do quarto. Era a família dele. Às 7 horas da noite. E quando bateram na porta do quarto, estava quem? Estava a mãe e a criança no seu colo. A criança havia dado alto de uma forma milagrosa. Quando o jovem dobra o seu joelho na presença de Deus, isso move a mão de Deus, move o céu. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. E o diabo não quer isso para você. Por isso que Satanás tenta te tirar da presença de Deus, tenta te afastar da oração, tenta te afastar desta comunhão, porque além de estar perto, Maria estava ouvindo. Porque não basta só estar perto, tem que ouvir. Tem que ouvir as palavras do Mestre. Tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. Eu me lembro que um dia orando na sala e Deus falou forte comigo. Eu estava naquela sala, eu vi um ser sentado no sofá da sala e ele falou comigo, ele disse assim: tu tem que aprender a ser sensível, a ouvir a minha voz. Nós precisamos ter essa sensibilidade de ouvir o Senhor, de ouvir a vontade de Deus e parar de tentar fazer as coisas do nosso jeito e parar de tentar ajustar as coisas da forma que a gente entende, da forma que a gente pensa. Deus está dizendo, ela escolheu a boa parte, eu não vou tirar ela daqui. E essa boa parte que Deus está apresentando para nós aqui nesse culto. Quem sabe a tua vida está de cabeça para baixo, a tua casa está de cabeça para baixo, mas é porque você está agindo da forma errada. Enquanto você lutar com as tuas forças, enquanto você tentar fazer do teu jeito, não vai dar nada certo. Mas quando você dobrar o teu joelho em Deus, você vai ver a ação de Deus na tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E não tem idade, irmãos. Pode ser adolescente, pode ser criança, mas aquele que aprendeu o caminho da oração, o diabo tem que bater em retirada mesmo se chama criança, irmão. Se aquela criança tiver coração puro diante de Deus, Satanás, com toda a força que ele tem e todo o excesso que ele tem, vai ter que bater em retirada. Porque aquela oração movimenta os céus. Jesus olha para Maria e começa a chorar. Ressuscita o irmão. O irmão agora sai do sepulcro, ressuscitado, vivo. Ninguém acredita no que está acontecendo. Aí a Bíblia fala que houve o terceiro encontro.
encontro no capítulo 12 de João. E a Bíblia deixa bem claro que era essa família. Ali estava Maria, ali estava Marta, e Lázaro, que havia ressuscitado, estava junto, irmãos. O ambiente, o mesmo cenário. A casa, Marta trabalhando da mesma forma. Isso dá a entender que ela não entendeu, ela não compreendeu. Vai fazer 26 anos que estou na igreja. E uma coisa eu tenho certeza e convicção no meu coração: o crente que aprendeu esse caminho da oração, o crente que aprendeu a estar perto de Deus na oração, o crente que aprendeu assim como Maria também aprendeu, o diabo não consegue derrubar ele. Não consegue. Por quê? Porque quando dá a situação, o crente corre para onde? Oração. Dá um problema, vai para oração. É diferente daqueles que não conhecem Jesus. Quando dá um problema, ele quer pedir ajuda para o mundo inteiro. Aí liga para o vizinho, liga para a vizinha, pede ajuda até para o ímpio. Mas você é crente, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Deus pagou alto preço pela tua vida, e Deus te dá para você a receita, o remédio, a chave da vitória. Dentro dos teus problemas se resolva. Dobra o teu joelho e fica na minha presença. E você vai ver que Deus vai trabalhar, Deus vai agir. E a Bíblia diz que enquanto Marta está ali trabalhando, preocupada fazendo as coisas da casa, Lázaro sentado na mesa, quem sabe até contando testemunho: olha, eu ressuscitei, sabia que um dia eu morri, eu estava morto e Jesus chegou na porta e sempre ele gritou meu nome, eu ouvi o nome dele. Quem sabe Lázaro estava dando testemunho, e as pessoas na volta admiravam: olha que testemunho tremendo, irmão. E a Bíblia diz que Maria entra na sala, e quando Maria entra na sala, ela entra num frasco de perfume. Aleluia. Aquele perfume tinha que trabalhar 1 ano para você conseguir ter. Caro, precioso. Maria entra na sala, Maria não fala com ninguém, Maria, quem sabe, não cumprimenta ninguém que está no ambiente. Maria, ela não dá atenção para a conversa que está tendo na mesa. Maria tinha um foco. Qual era o foco de Maria? O que ela aprendeu? Que a boa parte está perto dele, está prostrada diante dele. Maria entra na sala, eu fico imaginando, irmãos, Maria cruzando a sala, imagina. Fique bem, irmão Rodrigo, por favor. Maria, uma questão humana, você entra no ambiente, você vai dizer: tudo bem, tudo bem, vai cumprimentar todo mundo, tudo bem, tudo bem. Maria imaginou que ela entra no ambiente, passa reto por todo mundo, vai direto em Jesus. Quando ela chega diante de Jesus, não fala nada, ela dobra o joelho diante de Jesus, ela pega o perfume, começa a derramar sobre os pés do mestre. Ninguém está entendendo nada, ela não falou nada para ninguém. Ela derrama sobre os pés do mestre, pega os seus cabelos e começa a enxugar os pés do mestre com o cabelo dela. Ninguém está entendendo. E começa a criticar: Senhor, é um perfume caro, ela está gastando, está desperdiçando. Quem é que entendeu a atitude de Maria daqueles que estavam na sala? Eu arrisco em dizer que ninguém entendeu. Porque Maria havia recebido uma experiência que todos que estavam naquela sala não receberam. Que experiência? O quão bom é estar perto dele. O quão bom é estar ouvindo ele. Aleluia. Maria não estava se importando se iam criticar ela. Maria não estava se importando se alguém dizia para ela: tu é preguiçosa, tu não está ajudando de novo. Ela não se preocupava com o que os outros iam falar dela, ela não se preocupava com o que iam pensar dela, ela não se preocupava se havia fofoca no meio da casa com o nome dela, não se preocupava. Maria recebeu uma revelação: é bom estar perto dele, é bom estar do lado dele, é bom ouvir as palavras dele. Eu quero ficar perto dele, eu quero fazer mais, eu quero estar do lado dele, eu quero fazer algo mais por ele. Te coloca de pé nesse momento. Faz um dó maior, por favor. Não importa a situação, eu quero estar perto dele.